A tese de Mauro Godoy Prudente, A Influência do Cinismo sobre a Doutrina Aristotélica na Ética Nicômaco, diz o seguinte: ao fazer da alma a sede das virtudes humanas e considerar essas mesmas virtudes como a única fonte de todo bem e de todo valor, Sócrates estabeleceu um novo fundamento para a futura reflexão dos filósofos gregos sobre o caráter humano e sua relação com a vida feliz. Segundo Aristóteles, o primeiro filósofo a estudar as virtudes do caráter foi Pitágoras. Sócrates, depois de Pitágoras, foi o primeiro a examinar de modo sistemático as virtudes do caráter humano, tornando-se, a justo título, o criador da ética. Hoje falaremos, então, sobre a criação do Sócrates e como o fantasma do Sócrates está presente em todo o discurso filosófico depois dele, já que também é conhecido como o homem que nada escreveu. Bom, para isso nós temos aqui o Rineu. Tudo bem, Rineu? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado, boa noite. Muito obrigado pela presença, né, recorrente aqui, reincidente. Queria que você se apresentasse, por favor. Obrigado, Afonso, de novo por estar acolhendo aqui a gente no seu canal, seu público, está cedendo esse palco para a gente se apresentar e apresentar para o pessoal o nosso trabalho. Eu sou o Rineu Quinalha, sou professor de filosofia, tenho a graduação pela Universidade de Roma 3 e o mestrado pela Unifesp e o doutorado pela UFSCar. Atualmente me encontro num pós-doutorado. E, enfim, sou professor fundamental, médio de universidade e sou fundador do Instituto Mátema. E é um instituto, uma startup, né, que oferece cursos online de filosofia, áreas humanas em geral, né? Tem aulas de psicologia também, já teve cursos, né? E é isso, e a gente está aqui fazendo esse trabalho de propagação do saber, né? Os colegas vêm, dão os cursos, tradição filosófica ocidental, e é isso. Legal, obrigado. Bom, o Instituto vai estar fazendo o curso Sócrates, as imagens de Sócrates, né? Bom, então, vamos começar por essa figura, né? Por essa época, na verdade. Estamos falando do século de Péricles, né? Então, Péricles nasceu em 494 a.C., e esse chamado século de Péricles seria de 443 até 429 a.C. Um século do Império Marítimo Ateniense, guerra, peste, e Sócrates é acusado de corromper os jovens, né? Enfim, e atrapalhar a produtividade aí do grupo no poder. Fala um pouquinho para a gente, por favor, desse momento. O Sócrates, o quinto século é interessante porque o Sócrates, por não ter deixado nada escrito, é um personagem bastante interessante, né? A gente tem várias fontes que falam sobre Sócrates, e predominantemente quatro delas, né? E dessas quatro, uma só é a mais importante. Muitas vezes a gente entende o Sócrates através do Platão, né? E o Platão é quase impossível delimitar as fronteiras do Platão e do Sócrates, onde termina Sócrates, onde começa Platão, etc, etc. Mas o que a gente vai tentar trabalhar, e o que eu posso dizer para você, Afonso, é que, diferente de Platão, que viveu o período de decadência da Grécia, Sócrates viveu o período de esplendor grego, né, ateniense. Como você bem disse, ele é contemporâneo de Aspásia, de Péricles, de todos os tragediólogos e todos os cômicos. Então ele viveu aquele esplendor, né, o crescimento, né, do império. Ele viveu o crescimento e a decadência, porque ele viveu e combateu na Guerra do Peloponeso, né? Inclusive, parece que ele teria saído de Atenas somente algumas vezes, e duas delas foi para estar em batalha, né? E uma delas teria salvado também Alcebiades, né? De morrer, né? Isso também está conta nos livros, né? Então, Sócrates viveu ali o período de esplendor da Grécia e viveu também todo o período de decadência, mas 404, quando acaba a guerra, logo ele já morre, né? Então, ele viveu a maior parte da vida dele no momento de maior esplendor do Império Ateniense. Platão não. Platão começa a viver mesmo como um homem na decadência do Império Ateniense, né? Então, é isso. Sócrates é o emblema, né? É o emblema, junto com Péricles e junto com os trágicos, que foi a Atenas do quinto século, né? De todo o brilho daquela civilização.
uma Atenas, bom, onde todos os grandes nomes aí de várias áreas, né, até hoje surgiram. Segundo essa tese, ele vai dizer assim: Sócrates foi certamente o grande crítico das concepções tradicionais do bem e da virtude, bem como de sua pretensão de servir como padrão normativo para a ação humana. E parece que Sócrates tinha um apelido chamado Mas Primeiro, né? Ele sempre dizia assim: essa é uma boa pergunta, mas primeiro. E uma das fontes que nós temos é Xenofonte. Vamos falar dessa figura, um militar aposentado, né? E na introdução às Memoráveis, a Ana Elias Pinheiro escreve o seguinte: de resto, o propósito de Xenofonte não é em momento algum, uma biografia de Sócrates, nem os Memoráveis são uma obra historiográfica. Em causa está apenas a defesa do mestre que ele conheceu e achou útil, mas cuja utilidade os outros atenienses não sabiam reconhecer. Então, vamos falar um pouquinho do Xenofonte como uma fonte. Interessantíssimo. Até agradeço a pergunta, porque na minha graduação, meu primeiro, digamos, meu primeiro interesse, assim, dentro da universidade foi estudar a figura de Sócrates, né? E aí, vi ali o monopólio platônico das fontes, né? Mas eu logo descobri o Xenofonte, e o Xenofonte me encantou muito, né? E o Xenofonte, como você disse, é uma fonte muito interessante porque ele é um militar, né? Ele é um militar amigo de Sócrates, contemporâneo de Sócrates, e ele apresenta ali nas obras, né, são 3 as obras que falam de Sócrates, dentro da obra de Xenofonte. Inclusive, eu estou com uma na mão aqui, que é uma incomum, né? Inclusive, recomendo muito para todo mundo que tiver interesse de conhecer o Sócrates de Xenofonte, buscar aqui pela Martins Fontes o Econômico, né? O Econômico de Xenofonte não é muito usado. Eu tenho justamente pelos meus interesses no TCC, né, do Sócrates, né? Então eu já li, né, As Memoráveis, óbvio, que é um dos textos mais lindos da antiguidade, né? Xenofonte tem vários títulos, né? Como ele é um militar, um historiador, então ele escreveu ali a Anabase, o elogio de Agesilau, né, a Constituição dos Lacedemônios, e assim vai. Escritos políticos, constitucionais, históricos, essas coisas todas. Mas de Sócrates ele escreveu 3 títulos, né? Ele escreveu As Memoráveis, né? Ditos e feitos ao memorável de Sócrates, a Memorabilia, que é o mais famoso, o Econômico, né, que é esse aqui, o Banquete e a Apologia. Desculpa, 4, não 3. Então, Xenofonte tem uma Apologia de Sócrates, depois escreveu um Banquete também, depois escreveu os Memoráveis e depois escreveu o Econômico. O Xenofonte é interessante porque o que a gente tem ali de Sócrates é uma visão ética, né? Deliciosamente ética, somente ética. Não tem nada ali em Xenofonte que coloca, nenhuma palavra é colocada na boca de Sócrates, a não ser questões práticas, questões éticas. Então, ali não aparecem coisas que aparecem no Sócrates de Platão, né? Questões ligadas à metafísica, a busca dos universais, essa coisa toda. O que aparece no Sócrates de Xenofonte, o Sócrates de Xenofonte é um Sócrates que é exemplo de coragem, de amizade, né? De como cuidar das coisas da casa, né? Já viste esse econômicos, né, que é o nomos oikos, né, como ele lida bem com os afares com os fazeres da casa, como se um filho briga com o pai, o Sócrates dá conselhos bons para a amizade ser restabelecida, como se comportar num banquete, enfim, é o Sócrates que é um exemplo nesse sentido de vida prática. Isso é muito interessante, bastante interessante. Algumas incoerências técnicas, mas... E parece que tem até uma questão de olho por olho, né? Não sim. dar a outra face. Sim. Tem isso mesmo. É possível, sim, fazer essa visão. Mas o que a gente tem, o Afonso, enfim, enquanto Aristófanes uma das fontes, a primeira fonte, que é o comediógrafo, vai transformar o Sócrates num charlatão, num sofista, enfim, essa situação, uma caricatura, de um lado. Do outro lado, a gente tem o Platão como um exemplo de super-homem, de um homem, né, acima da média de todos os homens, etc. Né? Xenofonte é Só uma uma via coisa, intermediária. o Aristófanes você está falando na comédia, né? Um comediógrafo Isso, e tal.
Isso. Enquanto o Aristófanes, na comédia, vai transformar o Sócrates numa caricatura, para o outro lado, o Platão vai transformar ele num super-homem. Xenofonte é interessante para a gente entender realmente o que foi Sócrates. Eu me arrisco a dizer que talvez Xenofonte seria a fonte, uma das fontes mais fidedignas, se não a mais da antiguidade, para a gente tentar passar em revista e construir a biografia do personagem Sócrates e Sofronisco, né? O Sócrates, filho de Sofronisco, Sócrates ateniense, que nasceu carne e osso, um homem que viveu ali. Xenofonte, por ter essa deficiência, não é um super intelectual como Platão, não é um artista como Aristófanes, ele é um homem comum, um militar, um homem básico, um homem simples, né? E conta esse Sócrates a partir dessa lente. E parece que é verdade, porque Sócrates parece que se você for fazer um trabalho investigativo, essas questões práticas, essas questões ligadas à coragem, à amizade, o equilíbrio, isso parece que é muito ligado à figura de Sócrates. Então, Xenofonte é uma excelente fonte para estudar o Sócrates. Perfeito, obrigado. Bom, vamos falar então sobre o Super Platão, né, como você falou. Temos aí um Sócrates irônico, demolidor, buscador de contradições e sempre com o final em aberto, né? Segundo Mauro Godoy, nos logóis socraticói de Platão, a alma somente se encontra disposta do melhor modo possível quando ela tem o conhecimento da virtude e com isso faz com que o agente pratique seus atos de forma excelente. Então, temos aí vamos dizer assim, o Sócrates padrão, né? Sim, sim, sim. O Sócrates ali é a dramatis persona de Platão, sempre foi. O Platão tem 33 escritos, mais ou menos, há 33 mais ou menos escritos que são atribuídos a Platão, né? Muitos deles, a maioria deles são diálogos, e os personagens de quase todos é Sócrates, né? E é impossível delimitar justamente as fronteiras, de modo claro. Onde está Platão, onde está Sócrates. No entanto, os escritos platônicos, o corpus platônico, é dividido, né? E a primeira parte é chamada de diálogos socráticos. Então, ali, naqueles diálogos, né, parece que a gente tem uma imagem fiel do homem Sócrates. Parece, né? Esse é um ponto ali que é bastante levado, é uma opinião comum, né? Que os diálogos socráticos a gente teria a figura de Sócrates. Mas não é claro, porque justamente Platão é um grande filósofo, né? Então ele coloca na boca de Sócrates muitas coisas, muitas coisas. Inclusive, existem algumas anedotas em Diógenes Laércio que Sócrates estava ali na rua sentado com amigos e Platão teria passado do outro lado da rua, alguma coisa assim. E ele falou para os amigos, né? Quanta coisa esse jovem me coloca, né, faz eu dizer, né, nos textos, né? Então, até mesmo Sócrates reconhecia isso às vezes. Isso aí eu não lembro agora onde está, em Diógenes Laércio, mas para quem tiver interesse, esse aqui é o texto, né, um clássico, Vidas e Doutrinas, o maior biógrafo da antiguidade, dos filósofos, e ali tem esse trecho. Depois eu passo direitinho a marcação. Então, o que acontece? O Sócrates de Platão, ele é um animal dialógico, né? Ele dialoga com todo mundo, e ele modula o diálogo. O que o diálogo mostra ali como um instrumento, uma ferramenta de modulação? O Sócrates de Platão, ele adapta o diálogo de acordo com o personagem, o interlocutor. Por exemplo, se ele está com um general, né, ele vai discutir o que é coragem, né? Se ele está com um sacerdote, ele vai discutir o que é a fé. Se ele está com um jovem, ele vai discutir o que é a beleza. Então, o Sócrates de Platão, ele usa o diálogo para discutir, tentar refutar o que o interlocutor deveria saber por ser um general, por ser um sacerdote, por ser um jovem belo. E então ele chega para o general, no Laques, por exemplo, e fala: o que é coragem? Os generais riem da cara dele. É como você pergunta para a gente o que é coragem. Lógico que eu sei que é coragem. Coragem é você não escapar e combater de frente a frente, encarar. Falou, mas como assim? Né? Existem vários guerreiros que combatem fugindo, entendeu? Então, e aí ele vai refutando, ele vai quebrando, né, essas certezas, seja do general, do jovem, do sacerdote, do político, do artista, do artesão.
E esse é o Sócrates de Platão. É uma espécie de craque do diálogo, assim, terrível. Inclusive a palavra deinos, que é terrível, aparece na Apologia. Você é um argumentador terrível, né? Ele é um argumentador terrível, arguto, dialoga e modula o diálogo de acordo com o personagem que está na frente. Os diálogos socráticos são assim, todos são assim. Agora, a segunda parte da obra platônica já é diálogos da maturidade, já é uma outra história. Mas o que interessa hoje aqui para a gente é a primeira parte, os diálogos socráticos, né? Sim, muito bom. Bom, tem também um outro que é o Aristóteles, né? Que de certa Isso, forma Sócrates entra dentro dessa grande história aí que ele está fazendo. isso. Estava equivocado sobre a sua natureza verdadeira, a natureza verdadeira das virtudes, né? Pois acreditava que as virtudes do caráter fossem conhecimentos formados na parte racional da alma, deixando de lado a parte irracional da alma, que é a sede das emoções do caráter humano. Então, seria uma avaliação, né, mais ou menos, do Aristóteles. Como que aparece essa figura, por favor, no discípulo de Platão? Obrigado, essa pergunta é muito interessante também, né? O Aristóteles, ele está, digamos assim, primeiro que é a única fonte que não conheceu Sócrates. Vou deixar claro, né? Aristófanes foi contemporâneo, Platão e Xenofonte foram contemporâneos, Aristóteles não. Então, Aristóteles é a única fonte realmente importante do quarteto que não conheceu Sócrates, né? E ele está duas vezes distante, digamos assim, de Sócrates, porque ele é discípulo de Sócrates, né? Então, Platão é discípulo de Sócrates, Aristóteles é discípulo de Platão. Então, ele está duas vezes distante de Sócrates, né? Não conheceu. Talvez o Sócrates ele tem uma visão ascética também, né, do Sócrates, né? O recorte que Aristóteles faz é muito interessante, porque, segundo Aristóteles, o Sócrates é uma espécie de robô das definições universais, digamos assim. Foi o cara que inventou, digamos assim, o universal. Descobre o universal a partir da pergunta tiestin, ou seja, o que é. Então, segundo Aristóteles, o Sócrates é o robô das definições. Ele criou os universais. Ele que foi o primeiro, que o Aristóteles tem aquele jeito, né? Vamos discutir o que é metafísica? Então, quem foi o primeiro a falar? Então, ele vai lá na metafísica alfa, vai falando de tudo, de todo mundo. Ele vai falando de todo mundo. Ele falando lá dos físicos, ele falando de todo mundo, ele vai fazendo essa genealogia, ou essa arqueologia desses saberes, né? Que ele vai dizendo ali. E quando aparece Sócrates na literatura de Aristóteles, é isso. Ele vai pegar o Sócrates como uma espécie de semente, o primeiro ali que descobriu os universais. Que a partir da pergunta o que é, ele vai caminhando do particular até chegar no universal. Então, Sócrates é o grande criador dos universais, por assim dizer. Essa é a visão, resumidamente, né? Depois no curso a gente vai aprofundar um pouco mais, mas essa é a visão resumida da imagem, né? Dessas imagens que a gente vai tratar no curso, a imagem do Sócrates aristotélico é o Sócrates como o criador dos universais. Fantástico, muito bom. Bom, vamos fazer então agora um pequeno fechamento, mas eu vou citar uma frase de Heráclito, né? Para almas é morte tornar-se água, e para a água é morte tornar-se terra. E de terra nasce água, e de água alma. Ou seja, esse era o mundo antes do Sócrates, né? E depois do Sócrates, né, nós temos aí os cínicos, né, que também vão viver dentro de um tonel, não sei. Temos aí os céticos, que vão aprofundar os questionamentos todos. Temos os estoicos, que vão trabalhar muito a ética. Queria que você falasse um pouquinho desse antes e depois aí da importância de Sócrates, por favor. Maravilha, maravilha. Talvez um mapa mental, né? Se eu conseguisse, não tenho aqui recurso para desenhar, mas, enfim, tentar falar devagar e tentar criar essa imagem na cabeça de quem está ouvindo a gente. Né? Existem as fases, né? A gente tem a primeira fase dos naturalistas, né? Aí, na tradição tudo somado ocidental. Os naturalistas, chamados físicos, né? Os physicoi, eles, para os naturalistas, os valores, eles são externos. Os valores são externos, estão na física, estão na natureza. Então, o que interessa, os valores não estão internos, não encontramos internamente, encontramos de maneira externa.
Com os sofistas, os valores vão partir para uma interioridade. E a gente passa de uma fase naturalista para uma fase antropológica, né? O Sócrates, ele se encaixa numa terceira via aí. Que enquanto os naturalistas estão trabalhando a exterioridade e os sofistas estão trabalhando a interioridade, o Sócrates vai trabalhar a interioridade também, mas com uma diferença. Os sofistas giram em torno de conteúdos subjetivistas, entendeu? Eles não têm argumentos justos, porque eles vão ficar numa subjetividade. O Sócrates não. Por Sócrates, a verdade existe de maneira objetiva, não subjetiva, mas mas é buscada a partir da subjetividade. O que eu quero dizer com isso? O Sócrates é uma via intermediária. A subjetividade é importante para Sócrates, porque a partir dela caminhamos para um lugar objetivo. Para os sofistas, não. A subjetividade surge com os sofistas, mas ficam só na subjetividade, numa relatividade. E tem também uma espécie de autocontrole, né, que lembra um pouco os valores espartanos. E talvez aí a coisa tenha enrolado um pouco, né? Sim, sim. Você tocou... eu vou falar. Só para terminar, porque eu acho que não ficou claro isso, o Sócrates tem o melhor dos físicos e o melhor dos sofistas. Ele tem a objetividade, que é buscada pelos naturalistas na física, e tem a subjetividade, que é colocada pelos sofistas. Então, o Sócrates é essa junção entre o objetivo e o subjetivo, né? Por isso que o Hegel vai falar que o Sócrates ele representa essa virada definitiva, né? E o Platão tem aquela frase enigmática, né? Que ele vai falar que é muito fácil você confundir o lobo com o cão, né? Porque o lobo é o animal mais selvagem e o cão é o animal mais doméstico, por assim dizer. Por isso que muitas vezes o Sócrates é confundido com os sofistas, porque é muito fácil você confundir isso. É fácil de confundir. Só que a diferença é que os sofistas, por mais que inauguraram as ideias antropológicas, as pesquisas antropológicas, eles ficam numa circularidade relativa. O Sócrates não, ele tem uma objetividade. Falando dos espartanos... Pelo menos não combina com a metafísica do Platão, né? Isso. Falando dos espartanos, dos lacedemônios, é interessante, porque é curioso. Seja o Platão, os filósofos sempre do contra, né? O filósofo tem sempre essa visão de ser contrário, né? Ao mainstream, digamos assim, né? Então, enquanto ali Platão e Sócrates eram ali símbolos de Atenas, né? Eles eram filo-espartanos, porque não raro você encontra na obra de Platão elogios, né? A construção de Esparta, Sócrates também tem um elogio, esses valores espartanos são valorizados, seja para Platão como para Sócrates. Isso fez talvez com que eles fossem sempre, se tornassem cada vez mais pessoas não gratas ali, né? O Sócrates acabou mal. O Platão não, porque o Platão era um super aristocrata e as coisas eram mais complicadas para ele. Sim, esse é o nosso curso, esse já é o, sei lá, 20º e pouco curso. A gente tem esse curso aqui sobre o Sócrates, a gente está tendo agora sobre a Judith Butler. Em setembro, final de agosto, dia 31, entre em campo com esse curso. Acesse o nosso site, institutomatema.com.br, e lá vocês podem fazer a inscrição ali pela loja, ou chame-nos no WhatsApp do nosso site, onde a gente pode passar um Pix e tem desconto, né? E a gente tem bolsas também para alunos de graduação, tem gratuidade para alunos de ensino público do ensino médio, né? Já tem muitas pessoas que vêm. Esse curso é um curso fundamental para quem gosta de filosofia, quem vai estudar filosofia. Sócrates é a filosofia, né? Sinônimo de filosofia, né? É muito interessante isso. Sócrates é a filosofia porque, primeiro, ele é subversivo. Sócrates é o primeiro personagem subversivo, e a filosofia é subversiva, né? Então, o Sócrates é sinônimo de filosofia, então é importante. Então, a gente tem gratuidade, Afonso, para alunos de todo o Brasil que estão no ensino médio, né, escola pública, e também para alunos de graduação, também a gente sabe, né, que as coisas não são fáceis, então é só conversar, chamar no Zap, a gente tem uma equipe que conversa e bate um papo ali com a pessoa, e os valores também são muito baixos, né, sabe disso, né? A gente está falando de
de pouquíssimos. Sim. Bom, quando começa o curso mesmo? Dia 31, Afonso, quinta-feira. São 6 encontros, 6 quintas-feiras. 31 de agosto. As aulas, é importante dizer que as aulas são ao vivo, no Zoom, né? Quinta, das 20 às 22, mas é tudo gravado. Tudo gravado. É importante que as pessoas ainda não entenderam isso, essa prática nova do Instituto Máximo. Se você não puder assistir ao vivo, um ou todos os encontros, o curso é vitalício, é teu, uso assíncrono. Assim que acaba a aula, o link é gerado e o link é enviado para o grupo de WhatsApp dos inscritos ou para o mail list dos inscritos. Então, você não assistiu, muita gente faz isso. Ouve depois com um podcast, passeando com o cachorro ou fazendo outra coisa por aí. Daí já é os cínicos. Pode. Você dá seu Instagram de novo do Instituto, por gentileza? Legal. O Instagram é @Instituto Mátema, tudo minúsculo e junto. @Instituto Mátema. Pode chamar por lá ou entrar no site, que é www.institutomatema.com.br. Inclusive, o site agora está com um pouco mais moderno, tem as entrevistas dos cursos lá e algumas aulas abertas também, para vocês visualizarem como que a gente trabalha. É só clicar lá e dar uma olhadinha. Bom, parabéns, Ineu. Assim, muito Agradeço trabalho, muita demais. coisa interessante, viu? E estamos aí, então, pessoal, curtem, compartilhem, deixem comentários aqui embaixo também. Ineu, muito obrigado, uma boa noite. Quero agradecer muito, Afonso, o seu trabalho, a sua elegância, a sua simpatia, a sua benevolência aí com a gente que está trabalhando, fazendo de propagação, seja da filosofia, do teatro, etc. Parabéns pelo seu trabalho e muito bom falar com você, sempre muito legal. Muito obrigado e vamos seguir em frente aí. Muito obrigado. Um abraço aí para os socráticos do futuro. Um grande abraço. Boa noite. Tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.